João 4. Oh, glória! O verso de número 34 diz assim a palavra: Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim, é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Amém? Pai, nós te damos louvor e graça, Senhor, e te pedimos a tua palavra para que a nossa vida seja edificada, Senhor, a partir da instrução da tua palavra. É a oração que fazemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Como você sabe, então, nós estamos iniciando o ano, construindo a base para a edificação deste ano, para a construção, né, daquilo que nós estamos no coração, né, aquilo que consagramos ao Senhor, aquilo que estamos dispostos a realizar. Tudo que fazemos, fazemos mediante uma palavra. Se existe uma palavra liberada, nós podemos avançar, porque o Senhor que libera a palavra se compromete e nos guarda e nos qualifica e nos prepara para vivermos e para realizarmos, e tudo depende então da palavra. E eu faço questão de fortalecer isto. Esta palavra que eu vou ministrar, eu ministrei ela no Celebration. Quem não estava no Celebration? Quem não estava? Muita gente aqui não estava. Eu ministrei essa palavra na virada do ano, num tom, obviamente, muito mais congregacional. Hoje nós temos aqui um foco mais de liderança, de propósito, né, de liderança, porém, a palavra é esta, a palavra do usufruto. E essa palavra Deus me deu no dia em que eu fui ministrar lá na Penha. Eu não sei quando foi. Foi uma quinta-feira de dezembro ou de novembro? Início de dezembro, né? Eu acho que primeira semana de dezembro. Eu estava indo para a Penha ministrar a palavra e naquela reta ali de Gravatá, eu fui por dentro pelo ferry e peguei aquela reta longa. E eu acho que tem radares ali, a gente vai preocupado, né? Aí a gente vai a 40, 50 por hora, ela nunca acaba, e nunca acabando eu comecei a refletir na palavra de Deus, e de repente o Senhor me deu essa palavra, e eu estava indo para ministrar na Penha, e já com o desejo de uma palavra no coração, e pensei a princípio que o Senhor estava dando aquela palavra para ministrar na Penha, e o Senhor estava, quando eu cheguei lá na Penha, o Senhor me disse: essa palavra é o tema do ano. Essa palavra de João 4 é a base daquilo que vocês vão desfrutar, viver, e como vocês devem se comportar. O conhecimento, então, da vontade do Senhor nos leva a tomarmos as atitudes em obediência àquilo que o Senhor nos instruiu. E qual é a palavra? Usufruto. E por que é importante a palavra? Deus cumpre com a palavra. No culto de virada de ano, eu falei sobre os últimos anos, os temas que nós tivemos nos últimos anos. Tivemos o ano onde nós andamos no tema do Venha o Teu Reino, aprendendo os princípios do Reino de Deus, e uma vez que a gente entendeu, geramos uma cultura dentro da igreja, e hoje a cultura da igreja tem já se ampliado, ela tem sido ampliada para fora. Aqueles que nos visitam percebem essa cultura do reino.
tudo vem pela instrução da palavra. Depois tivemos um ano do avivamento e entendemos que o avivamento não é barulho, o avivamento é uma essência, uma volta à origem, é andar na obediência da palavra do Senhor, vivendo o evangelho genuíno, simples, o evangelho que já está liberado, a palavra que já foi revelada. Então isso é avivamento. Apesar de avivamento produzir emoções, a emoção não é a causa, mas é a consequência. A causa é o evangelho, a nossa causa é o evangelho. Então nós andamos no evangelho genuíno, procurando ter como base para a visão da igreja aquilo que está escrito. Isso é avivamento. Quando a gente começa a viver isto, e a gente fala muito que a nossa geração é uma geração de avivamento, que vai viver um grande avivamento, o que eu estou percebendo não é o Senhor trazendo algo novo, algo que a gente nunca viu, nunca conheceu. O que eu estou percebendo é o Senhor alinhando novamente a igreja, como ela sempre deveria ser e nunca deveria ter deixado de ser. Porque no meio do processo a gente percebeu que a igreja se desviou, houve tempos na história da igreja, nesses 2000 anos, onde a gente começou a tomar outros caminhos, e eu estou vendo o Senhor trazendo novamente essa igreja para o centro, para o prumo, para a essência, e esta essência traz o avivamento, e a essência é Cristo, reunidos no nome de Jesus, reproduzindo o ensino de Jesus, lembrando da ressurreição de Jesus, e enquanto a gente vai fazendo isso, de repente o Espírito de Deus desce, e Ele é o avivamento. Enquanto a gente vai falando do que Cristo é, do que Cristo fez, do que Cristo fará, do poder que há no nome de Jesus, enquanto vamos falando disso, diz lá Atos capítulo 10, que era enquanto Pedro estava falando disso para Cornélio, de repente o Espírito Santo desceu sobre a vida de Cornélio e sobre toda a sua casa, exatamente como aconteceu no dia de Pentecostes em Atos 2. Cornélio já era um centurião, já era um gentil, já era um homem lá na frente, e Pedro disse assim: meu Deus, se Deus está derramando sobre eles, por que impedi-los de se batizar, se o Espírito de Deus já os batizou? Agora, o interessante é que a gente se apega no poder, e a gente quer o poder, e a gente quer a manifestação, mas a causa, o poder era a consequência, a causa era Pedro falando de Jesus. É ou não é verdade que por muito tempo, ou por algum tempo, vamos colocar assim, a igreja colocou Jesus só como um amuleto, em nome de Jesus, amém. Mas as mensagens, as palavras, o centro, o culto, muitas vezes, um culto que visa o homem, mas não visa o Filho do homem, o Senhor. Então eu acredito que avivamento é esta volta à origem, é culto, não é o céu para a terra, é a terra para o céu. Então isso vai fazendo com que o Espírito de Deus de repente seja derramado, e quando ele de repente se derrama, de repente há curas, de repente há milagres, de repente tivemos isso, e a gente caminha sobre isso. O interessante também é dizer que quando a gente vira o ano, porque a temática, na verdade, não é uma regra, não é uma obrigatoriedade, ela é um mapa, ela é como um guia. Quando o Senhor nos dá um tema, na verdade Ele está nos dando uma orientação para aquele ano, para amadurecer a igreja naquele ano. Inclusive, isso também é importante a gente entender, porque às vezes a gente vê dentro da igreja as pessoas confusas, e eu mesmo já estive um tempo confuso. Por que a gente percebe que dentro da igreja há diferentes temas? E quando eu falo dentro da igreja, eu falo do corpo de Cristo. Aqui mesmo em Itajaí, quantas igrejas tem? De Cristo. Porém, você vai numa igreja, ela está num tema, você vai na outra, ela está em outro tema, você vai na outra, e aí às vezes a nossa tendência é pensar assim: quem que está certo? Quem que de fato, se o Espírito é o mesmo e efetua tudo em todos, por que em todas as igrejas não tem o mesmo tema? Eu por muito tempo orei ao Senhor nesse propósito, e o Senhor me ensinou olhando para as cartas. As cartas de Paulo às igrejas, Filipenses, Efésios, Coríntios, Tessalonicenses, Gálatas, Romanos, são cartas que cada uma delas tinha uma temática específica. Contemporâneas, uma faixa ali de diferença de alguns anos de uma para as outras, mas era a igreja de Cristo, era contemporânea, era Paulo escrevendo. Paulo teve um tempo, que ele viveu na terra, e
para cada carta tinha uma temática. E por que isto? Porque cada igreja está num lugar espiritual, numa maturidade espiritual, num nível espiritual. Então tem igreja que está lá no propósito esse ano do extraordinário, da alegria, do avivamento. Estão num nível onde eles precisam aprender sobre isso para ir crescendo na graça, no conhecimento, para ir tornando-se maduros e chegando à estatura de varão perfeito, como a palavra do Senhor ensina que nós chegaremos. Então nós aqui no CI viemos nessa crescente. A gente percebe ano a ano o Senhor nos ensinando, nos levando a crescer. E o Senhor tem dado estas temáticas. E quando eu estava indo pregar lá, o Senhor deu esta palavra do usufruto. E especialmente no ano passado, porque a gente já vem nessa temática desde 2015, nessas palavras. Mas especialmente o ano passado a gente percebeu também uma maturidade na igreja em crer na palavra que o Senhor libera para nós. E crendo na palavra, tomando posse da palavra. E uma vez que você crê na palavra, você vive os efeitos da palavra. Tudo é possível àquele que crer. Então, ano passado nós começamos a falar de que seria um ano extraordinário, que Deus faria coisas extraordinárias, e a gente percebeu então que o Senhor começou a fazer na vida de pessoas que pegaram a palavra e creram coisas extraordinárias. Eu ouvi muitos testemunhos, de pessoas que disseram: eu estou vivendo um ano extraordinário, eu estou usufruindo de coisas extraordinárias, Deus está fazendo coisas extraordinárias, e tudo pelo meio da fé, por meio da fé. O princípio elementar é crer. Crer torna possível a palavra de Deus em nossas vidas. E este ano eu percebi uma resistência muito menor. Logo que a gente lançou, o ano passado ainda, quando a gente falou sobre o extraordinário, as pessoas ficam, esse ano logo que a gente lançou, eu já vi muita gente tomando para si a palavra dizendo: eu vivi o extraordinário e eu vou usufruir de todo o extraordinário do Senhor. E glória a Deus por isso. Nós vamos usufruir, creia nisto. Creia no poder da palavra. O ano passado, por exemplo, no início do ano, um culto como este, na verdade não era um culto, porque o culto segunda-feira a mais, ele começou oficialmente, eu acho que no segundo semestre. Mas nós iniciamos o ano com reuniões para a liderança, onde a gente tinha um momento de culto, mas era específico para a liderança da igreja. E eu me lembro que no início do ano, quando nós estávamos começando o ano extraordinário, nós víamos do ano da alegria. E qual é a consequência do ano da alegria? Felicidade, estava todo mundo muito alegre, a igreja muito contente. E no primeiro culto do ano, Deus me deu uma palavra dizendo o seguinte: olha, este ano o Senhor vai promover um alinhamento na igreja. O Senhor vai promover um alinhamento na igreja para discernir corações, para estabelecer alianças, e vai haver durante o ano coisas extraordinárias até em relação ao ministério, porque o extraordinário é aquilo que foge da ordem. E a ordem de 2018, as coisas ordinárias do ano de 2018 e desde o início da igreja foram, no que diz respeito ao ministério, tudo muito alinhado, todo mundo fazendo tudo, as pessoas bem felizes. E eu falei: olha, o Senhor este ano ele vai mexer em nós. E vai alinhar algumas coisas em nós, e o Senhor me falou algo que eu não gostaria nem de dizer, mas algumas pessoas que estão conosco não estarão até o fim do ano. E aí, quando você dá esse tipo de palavra, as pessoas, ninguém quer passar por dificuldades, né? Mas o fato é que junho, julho, começou a acontecer assim uma revolução no ministério, muitas coisas começaram a mudar no ministério. O Senhor começou a colocar a mão, algumas pessoas pediram para sair, outras se indispuseram, outras não quiseram, outras foram levantadas, e o fato é que o Senhor mexeu, e o Senhor que disse que mexeria, disse também que até dezembro tudo estaria organizado, e não deu outra, meu irmão. Aquele que começou a obra, terminou a obra. Mas o fato é que quando Deus fala a palavra, Deus cumpre com a palavra. E a palavra que o Senhor nos deu para este ano é usufruto. Então, é óbvio que é uma alegria. Que bom, o Senhor poderia ter dado a palavra batalha.
E é possível, há tempo para todas as coisas. Há tempo de paz, mas há tempo de guerra. O Senhor deu a palavra do usufruto, mas se o Senhor desse a palavra sofrimento? E aí? Para quem não entende o que é sofrimento, meu Deus, porque sofrimento segundo Deus é aperfeiçoamento da sua igreja. É crescimento, é maturidade da sua igreja. Sofrimento segundo Deus sempre é para que depois dele aprovados, a gente receba coisas grandiosas. Mas o Senhor, graças a Deus, deu a palavra do usufruto. E se o Senhor deu a palavra do usufruto, glória a Deus porque é uma coisa boa, mas obedeça. Porque se você não usufruir esse ano, você vai estar pecando, meu irmão. E não vai se meter com Deus, que é complicado. Usufrua. O que é usufruto? Direito concedido a alguém de se beneficiar, de gozar, de aproveitar de um bem que pertence a outrem. Usufruto, sobretudo, só tem valor essa palavra para quem entende que o Senhor é dono de todas as coisas. Quem acha que é dono de alguma coisa, quem acha que está no controle de alguma coisa, quem acha que é autor de alguma coisa, vai ter dificuldade de viver um ano de usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Porque o primeiro entendimento para o usufruto é: o dono da vinha é Ele, o dono da casa é Ele, o dono das minas é Ele, o dono dos talentos é Ele, o dono de todas as coisas é Ele, dele, por Ele e para Ele. Então, o primeiro entendimento para a gente viver esse ano é entender: já não vivo eu, a minha vida pertence ao Senhor. E usufruir significa estar num local, aproveitando, se beneficiando de algo que não me pertence, pertence a Ele, mas a alegria é minha. O benefício é meu. Agora, usufruto também tem a ver com responsabilidade. Essa semana ainda eu ouvi um menino um rapaz que está começando a congregar na igreja, e ele está vivendo aquela alegria, o primeiro amor, está empolgado, está querendo aproveitar, e está aproveitando de tudo, está usufruindo, e aí ele me mandou um texto engraçado dizendo assim: eu estou usufruindo tanto que eu já estou ficando até mal acostumado, já estou ficando até folgado, e na hora o Espírito Santo me fez lembrar disso, que o usufruto tem a ver com responsabilidade. O usufruto não é acomodação, o usufruto não é comodismo, o usufruto é aproveitar, mas tendo a consciência da responsabilidade. Não é meu, é para a glória do Senhor. É-me dado todos os benefícios daquilo que o Senhor está entregando na minha mão, mas tudo aquilo que é para usufruto, haverá uma prestação de contas. E esta prestação de contas tem a ver com glorificar o nome do Senhor. Tem a ver com multiplicar o que o Senhor tem dado. Usufruto não é apenas para consumo. Nós somos uma cultura, na verdade, a cultura brasileira é uma cultura de extração. Porque desde Cabral nós vivemos essa cultura de apenas extrair, de apenas se locupletar, de apenas utilizar, usar e abusar. Mas usufruto tem a ver com comer o fruto e semear a semente. Tem a ver com aproveitar os benefícios, mas entender que aquilo que Deus tem colocado na minha mão, a responsabilidade e o poder daquilo que Ele tem dado na minha mão é de multiplicação. Tudo que o Senhor tem dado na minha mão, Ele me dá para que eu aproveite e que multiplique-se a partir de mim ainda. Quem foi que construiu a vinha? Quem foi que plantou a vinha? Quem foi que colocou a cerca em volta? Quem foi que construiu a torre? Quem foi que cedeu? Usufruto é a graça, é Deus te chamando, dizendo assim: o que está fazendo? Eu estou passando por aqui. Não, vem cá, eu tenho uma vinha, pega aqui tudo para você, usufrua da vinha, plante, colha, aproveite. Mas diz a Bíblia que depois de muito tempo o Senhor vem para pegar aquilo que é a sua parte na vinha.
Quando o Senhor deu as minas, os talentos, o que o Senhor fez? O Senhor exigiu alguma coisa anterior? Não. O Senhor simplesmente entregou, pega, usufrua. Passado muito tempo, a Bíblia diz que Deus veio para buscar os lucros daquilo. Eu te pergunto, o usufrutuário enriqueceu também ou não? O Senhor disse para aquele que tinha dado 10 minas, olha, porque tu foste fiel no pouco, governe sobre 10 cidades. O que é mais lucrativo? Você multiplicar 10 minas, entenda 10 minas como, sei lá, 10 mil reais. Ou governar sobre 10 cidades. Aquele que recebeu uma, enterrou. E o Senhor disse, por que pelo menos você não colocou para os banqueiros? Pelo menos eu receberia com juros. Ou seja, nada do que Deus nos dá é para ser enterrado, ou para ser desprezado, ou para acabar em nós. Tudo que Deus nos dá é para usufruto, mas a partir de nós podemos multiplicar. Tudo que está na tua mão hoje tem poder de multiplicação. Tudo que você e eu estamos usufruindo hoje tem poder de multiplicação. E multiplicação tem a ver com compartilhar, com repartir. No reino de Deus se multiplica aquilo que se reparte. Então a pessoa que tem um entendimento de que ela é dona de tudo, que ela conquistou tudo, que é dela, que é para ela, que partiu dela, ela tem então esse entendimento da avareza. Mas a pessoa que entende que Deus tem lhe dado, também entende que aquilo que Deus tem lhe dado é para repartir, e repartir repartindo se multiplicará. Então usufrua. Usufruto então é o direito que é concedido a alguém de se beneficiar de um bem que pertence a outrem. Sobretudo, a vida. A vida é o maior usufruto. Eu preguei isso no culto do Celebration. A nossa vida pertence ao Senhor. Quem é o apóstolo da graça? Paulo é considerado o apóstolo da graça. E Paulo aos Coríntios disse que todos nós havemos de nos apresentar diante do tribunal de Cristo para recebermos a recompensa de todas as obras que nós realizarmos por meio do corpo, sejam elas boas ou más. O próprio Paulo vai dizer que, na sua carta aos Coríntios também, que nenhum de nós tem autoridade e poder sobre o nosso próprio corpo, porque o nosso corpo pertence ao Senhor, portanto glorifiquem a Deus com o seu corpo. A vida é um usufruto. A vida pertence ao Senhor que nos deu, e nós um dia estaremos diante do Senhor, prestando contas. Por que eu estou dizendo isso? Porque num ano de usufruto, a gente tem que entender que a gente tem um adversário, e o adversário ele vai querer te roubar a alegria do usufruto. Ele vai tentar fazer armadilhas para te roubar a alegria de viver. Se o ano é do usufruto, e todo usufruto que Deus nos dá parte de uma alegria de viver, aonde é que o diabo vai tentar te atacar? Na alegria da vida. Na alegria de abrir os olhos pela manhã. Na alegria de compreensão de que este é o dia que o Senhor fez. Por isso nós nos alegramos nesse dia, nós nos regozijamos nesse dia. A alegria que é um fruto do Espírito, e que a partir da alegria nós teremos toda a energia necessária para usufruir, para replantar, para multiplicar. É a alegria do Senhor que produz força. Então, como nós estamos numa mensagem de alinhamento, a primeira mensagem do ano, entenda uma coisa. O diabo vai tentar trabalhar, meu irmão, para roubar a alegria do teu coração. Entenda, porque quando você perceber que a alegria que estão tentando roubar a tua alegria, você já sabe que é um contra-ataque para roubar de você a capacidade de usufruir. Então, quando vier, quando acontecer, quando se manifestar, porque, meu irmão, é um fato. Nós começamos o ano, todos nós começamos um ano num espírito
espírito alegre, num espírito empreendedor, num espírito esperançoso. Porque a gente culturalmente entende que parece que vira o ano, as coisas vão mudar completamente. Mas na verdade não é porque o ano virou, é porque nós nos comprometemos a mudar muitas coisas. É porque é nessa época de ano que a gente replaneja, ressignifica, reconsidera e toma atitudes. Mas não é incomum nós chegarmos em fevereiro, março, aí para os mais dedicados, esperançosos, junho, julho, agosto, e aí parece que aquela alegria do início do ano já foi embora e já tem muita dúvida agora, já tem muitos questionamentos, já tem muita tristeza, já tem muita amargura, e tudo isso vai impedindo você de usufruir, porque o usufruto tem a ver com alegria. Por que muitos de nós já estamos aqui compartilhando testemunhos de estar usufruindo? Porque está alegre, pode ver que o coração está alegre. E quando o coração está alegre, meu irmão, você se alegra até com um pedaço de pão com margarina. Você usufrui de um pão com margarina de uma forma, uau, é um pão com margarina, você está alegre. Quando você está indignado, meu irmão, pode botar um banquete para você, você vai azedar, como você vai passar mal ainda. A Bíblia diz que quando a gente vai na casa de um invejoso, não aceite comida, diz Provérbios. Não aceite um banquete oferecido por um anfitrião invejoso, amargurado, com raiva, porque se você come aquela comida, você vai acabar tendo uma má digestão. Agora, o espírito alegre, meu irmão, você tem contentamento, até com as coisas simples. Então guarda, porque uma das formas, se a vida é um usufruto, se a vida é uma dádiva de Deus, pertence ao Senhor, um dia nós estaremos diante do Senhor, prestando conta da vida que vivemos, a forma pela qual nós podemos viver a melhor vida possível nessa terra, apesar de tudo, é gratidão, é disposição, é consagração. Então a disposição é algo elementar. Você quer viver uma vida poderosa, de usufruto extraordinária nesse ano de 2020? Viva uma vida de disposição. Disposto todos os dias. Disposto a tentar mais uma vez, se for necessário. Disposto a recomeçar se alguma coisa der errado. Disposto a manter se algo está acontecendo. Porque, meu irmão, eu vejo Deus trabalhando. Jesus disse assim: o meu Pai trabalha e eu também trabalho. Qual é o principal trabalho do Senhor? Criar. Deus é criador, criador dos céus e da terra. Deus não criou o mundo e parou, Deus continua criando o mundo. Todos os dias, amanhã, se amanhecermos, teremos uma criação nova do Senhor. Deus continua criando. E aí às vezes você vai dormir, talvez orando, angustiado, ansioso, aí você sabe, eu vou lançar sobre o Senhor a minha ansiedade. Senhor, tem uma reunião, tem um desafio, tem um problema para resolver. E aí os céus trabalham ao teu favor. O dia amanhece. O Senhor preparou. E às vezes a gente não usufrui, sabe por quê? Indisposição. Mas eu não estou disposto hoje. E aí o Senhor prepara uma igreja, o Senhor prepara um ministério, o Senhor prepara ambientes para você compartilhar, para você transbordar a unção. Mas eu não estou disposto, eu não estou disposta. E em algum momento nós seremos tentados a isso. Conversava agora com o pastor Marlon. Final de ano para pastor é um tempo complicado para a gente. Porque a gente vem numa sequência, a gente prega o ano inteiro. E nós temos um desafio de sempre trazer uma palavra nova, fresca. Pastor de igreja especialmente, todo domingo são as mesmas pessoas sentadas durante um ano inteiro. E isso demanda de você se alimentar, de você buscar, mas até mesmo fazendo isso, parece que em alguns momentos a gente entra num automático que a gente também precisa de renovo. A gente também precisa de disposição.
E nós somos tentados, então vai andando, vai caminhando o ano, daqui a pouco a gente começa a se sentir indisposto, porque parece que as coisas não estão acontecendo, mas a gente tem uma palavra, a gente precisa permanecer nessa palavra. Jesus tem nos dito, é aquele que perseverar até o fim. Sede firmes e sede constantes, sabendo que no Senhor o trabalho que vocês realizam não é em vão. Então, meu irmão, que esse espírito que está no teu coração agora, de janeiro, de verão, de planejamentos, seja também aquele que te sustentará em dezembro. Na disposição do Senhor, na disposição da palavra de Deus, na disposição, o que diz a Bíblia? No tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. A boca está seca, é por isso que as palavras saem atravessadas. No tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Isso tem a ver com disposição. Abraão foi pai com 100 anos. Sabe o que isso significa? Disposição, meu irmão. Sara tinha 90, também estava disposta a veinha. Disposição mental, disposição física, disposição. Cuidar da saúde do corpo, cuidar da saúde da mente, cuidar da saúde espiritual. Entender que a grande fórmula não é um segredo, é uma fórmula da vida no Evangelho, da vida de usufruto, é equilíbrio. Se você olhar para a palavra de Deus ela tem um objetivo: equilibrar a nossa vida. Equilibrar a sua vida espiritual, com a sua vida familiar, com a sua vida profissional, com a sua vida particular, com você. Equilíbrio traz disposição. Às vezes nós estamos indispostos e tem a ver com um desequilíbrio. Às vezes um desequilíbrio hormonal. Vai chegando a idade, a gente vai tendo desequilíbrios. E isso afeta ou não afeta o nosso emocional? As irmãs que têm TPM. Oi? Afeta ou não afeta? Então todos nós, vamos viver uma vida de disposição. Disposição para buscar mais conhecimento do Senhor. Se o teu trabalho é um trabalho intelectual, abra a tua mente para o novo que o Senhor tem para você. Essa semana eu estava lendo um livro que falava na psicologia, sobre uma tese que diz respeito à mentalidade, a mente fixa e a mente progressiva. E aqueles que têm mente fixa, que têm um entendimento, um intelecto fixo, eles têm uma dificuldade enorme de crescer, de avançar, de prosperar, de serem transformados, porque a vida ela é dinâmica, nós amanhã não seremos o que somos hoje. Agora isso só é possível se nós tivermos uma mentalidade progressiva. Quando a gente vai para a Bíblia, o que a Bíblia ensina a gente a ser? Fixo ou progressivo? Conheçam e prossigam em conhecer. Cresçam na graça e no conhecimento. Quando a Bíblia fala de fixação tem a ver com o alvo. Tem a ver com o Senhor. Fixo tem a ver com a esperança que eu carrego. Eu tenho uma âncora da alma, que é o fato de que Jesus Cristo ressuscitou. E um dia o meu corpo será regenerado e eu terei um encontro com Ele. Nisto eu fixo os meus olhos. Nisto eu coloco toda a minha esperança. Quando Paulo fala sobre estarmos firmes e focados, ele está falando na esperança de que um dia Jesus Cristo aparecerá e todo olho o verá. Quando Paulo fala sobre fixarmos os nossos olhos, não naquilo que vemos, mas naquilo que não vemos, ele está falando exatamente disso. Ele está falando para nós focarmos os nossos olhos no Senhor, naquele que criou todas as coisas, mas naquilo que diz respeito às coisas da terra, naquilo que diz respeito a sofrimentos, a coisas transitórias,
Não temos uma mente fixa, mas uma mente progressiva. Uma mente fixa pensa o seguinte: o sofrimento vai acabar comigo aqui, acabou a minha história. Uma mente progressiva, ele pensa o seguinte: é só uma transição. Alguma coisa melhor vai acontecer lá na frente. O choro pode estar durando uma noite, mas a alegria vai vir amanhã em nome de Jesus. Então abra nesse ano, meu irmão, a mente para grandes coisas do Senhor. Para usufruir. Abra a mente para entender que coisas já estão liberadas e prontas para o usufruto. Porque às vezes nós temos uma mentalidade também de postergar, de protelar, de adiar as coisas. E o texto que nós lemos aqui, Jesus está dizendo o seguinte: ei, vocês dizem que é daqui 4 meses, mas eu digo, olhem, levantem os olhos e vejam, os campos já estão brancos. Eu sei que nós temos promessas, e promessas normalmente falam de um tempo que virá, mas é também um fato que muitas delas já se cumpriram, e Deus quer que a gente usufrua delas. Eu li uma frase esses dias que tem muito a ver com o tempo que a gente vive. A frase dizia assim: eu me lembro de quando eu orava por coisas que eu tenho hoje. Eu me lembro de quando eu orava porque o Senhor tinha dado uma palavra de ministério, de vida pastoral, de sacerdócio, e hoje já é uma realidade. E se eu não cuidar, meu irmão, eu não vou usufruir disso. Se eu não estiver disposto, eu não vou usufruir disso. Paulo, para Timóteo, disse assim: não negligencie o dom que lhe foi dado por meio de palavra profética e de imposição de mãos de presbíteros. Você tem um dom de Deus sobre a sua vida? Não negligencie. Sabe como é que a gente negligencia? Com indisposição, com insatisfação, com tristeza, com desânimo. E quando eu digo isto, eu digo como alguém que já tem visto isso acontecer. No ano passado, por exemplo, as pessoas que a gente viu se afastando foram pessoas que desanimaram. Foram pessoas que nas tribulações, nas dificuldades, se tornaram indispostas. Não entenderam a palavra da perseverança. E meu irmão, enquanto houver vida, esta guerra haverá. Alguém tentando paralisar a alegria, os projetos de Deus, o usufruto. Alguém que vem para roubar, para matar e para destruir. Sempre haverá um adversário. Porém, nós temos uma palavra do Senhor: eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Então estejam firmes, estejam constantes, a minha recompensa está comigo. Quando eu me manifestar, eu darei a cada um conforme as suas obras. Agora perseverem, porque aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Este encontrará. Este desfrutará daquilo que é ainda muito mais grandioso do que aquilo que nós já estamos usufruindo aqui nessa terra. Mas a disposição, meu irmão, tem uma força poderosa em nós. Então fique disposto. Guarda o teu coração. Caminha debaixo dessa palavra. Quem perde o coração, perde a conexão. Quem perde o coração, perde o relacionamento. E meu irmão, as coisas que Deus tem para nós estão totalmente, não é algo aleatório ou qualquer outra coisa nesse sentido, é algo total, estão totalmente ligadas à nossa comunhão. A bênção de Deus, bênção o que é? Usufruto, está ligada à comunhão, está ligada ao relacionamento. Então, a bênção de Deus para a tua casa tem a ver com o relacionamento teu com a tua esposa e com teus filhos. A bênção de Deus espiritual na tua vida ministerial, congregacional, tem a ver com o teu relacionamento, com o meu relacionamento, com o nosso relacionamento congregacional. A bênção de Deus profissional tem a ver com as tuas conexões e relacionamentos que você terá no âmbito profissional. O teu
Colega de trabalho não é adversário, não é concorrente. É alguém que junto com você está trabalhando por algo maior, e a bênção do Senhor é para vir sobre todos. Agora, aonde que nós somos enganados muitas vezes? No fato de que nós não dependemos uns dos outros. A minha dependência não está em você, a minha independência está no Senhor. A sua dependência também não está em mim. Você não depende de mim. Você depende de Deus, que pode me usar para te abençoar. Mas a tua dependência está no Senhor. Onde é que o diabo nos engana? Eu não preciso dele para nada. Eu não preciso dela para nada. Eu não preciso estar me incomodando com isso. Por que eu tenho que andar com ele? Por que eu tenho que andar com ela? Por que eu tenho que tolerar esse tipo de coisa? Por que eu tenho que manter esse casamento? Por que eu tenho que manter essa relação? Por que eu tenho que manter essa sociedade? Por que eu tenho que manter essa comunhão da igreja? Por que eu tenho que congregar? Eu não preciso deles. É assim que ele nos engana. Nós não precisamos uns dos outros, mas todos nós precisamos de Deus. E Deus determinou que para sermos abençoados, devemos suportar uns aos outros. Você pegou? Você entendeu isso? Eu não preciso de você, você não precisa de mim. Mas nós precisamos de Deus, amém? Tem uma música que diz assim, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Não, nós somos livres, mas nós todos dependemos do Senhor. E Deus determinou, se nós quisermos viver a bênção, então suportem uns aos outros, se tolerem. E aí eu derramarei a bênção sobre vocês. Então nosso desafio vai ser esse, suportar uns aos outros. Meu irmão, a igreja do Senhor Jesus tem 2000 anos, segue firme, pujante e assim seguirá. Se você já tem um tempo de evangelho, você vai perceber que todas as vezes que as pessoas perderam o coração, ninguém precisa tirar, ninguém precisa fazer nenhum tipo de trama. É questão de tempo. Quando você perde o coração, você perde a conexão, e é questão de tempo para você perder o relacionamento. Agora, nós somos o corpo de Cristo, ligado à cabeça. Nós dependemos da cabeça. E ligados à cabeça, temos cada um uma função que favorece uns aos outros, mas a nossa dependência está no Senhor. Agora, se somos o corpo de Cristo, todo processo de amputação apodrece o amputado. A igreja sofre, a igreja sangra, a igreja precisará de um tempo de recuperação, mas ela continuará ainda que amputada. Agora, o membro amputado, o que acontece? Ele apodrece. O que eu quero dizer com isso? Meu irmão, Deus é poderoso para transplantar. Se Deus quiser, eu já vi o Senhor fazer isso. Eu já vi o Senhor pegando pessoas daqui, levando para lá. Agora, Deus é Deus de ordem, Deus é Deus de paz. Quando Deus se move nesse tipo de coisa, Ele move de uma forma que aquela pessoa que vai para outro lugar, vai na paz, ela glorifica o nome do Senhor, outro Senhor levanta no lugar dela, e a igreja continua, porque a igreja é mais do que uma instituição. A igreja não é uma denominação, a igreja é um corpo místico maior do que o CI. Agora, o problema é que a maioria das pessoas, quando elas se revoltam, quando elas perdem o coração, quando elas perdem a disposição, elas perdem a vontade de congregar, elas se amputam, elas saem, elas se afastam, e elas começam a sofrer as consequências disso. E sabe qual é o resultado? Morte espiritual. Então, meu irmão, você quer usufruir? Me suporta nesse ano. Eu quero usufruir, eu sei que talvez em algum momento eu vou ter que suportar também. Nós suportando uns aos outros, nós tendo paciência uns com os outros. Quer usufruir do melhor ano da tua história familiar? Suporta a tua esposa, suporta o teu marido, suporta os teus filhos, suporta os teus pais. Nós vamos usufruir do maior ano da nossa vida em nome de Jesus. Suportando, tolerando. Não porque nós dependemos, nós dependemos do Senhor, mas é uma ordem. Suportem, porque eu vou derramar tantas bênçãos que esse período de turbulência vai passar. Vocês vão se alegrar. Vocês vão viver grandes coisas.
Os relacionamentos mais fortes que eu conheço são relacionamentos que venceram períodos de grande turbulência, dificuldades. Os casais mais fortes que eu conheço são casais que têm histórias para contar que você diz assim: Jesus amado. Mas de alguma forma eles tomaram a decisão: vamos continuar juntos, vamos nos perdoar. E hoje desfrutam de uma vida que é maravilhosa. Como igreja, meu irmão, nós somos iguais. Como amigos, nós somos iguais. As amizades mais fortes que eu conheço são amizades que passaram pelo período do oba-oba, que foram forjadas no fogo, forjadas nas divergências, nas adversidades. Vamos usufruir de um grande ano? Disposição. A gratidão você já sabe. A gratidão, ela é o que move. Ela é o que alegra ao Senhor. Ela é, de fato, Paulo disse a Timóteo assim: eu sou grato a Deus, porque Ele me concedeu um ministério, me considerou fiel e digno de um ministério. Por isso eu sou grato ao Senhor. Seja grato àquilo que você tem, seja grato. Seja agradecido. A Bíblia diz assim, Hebreus capítulo 12 é um texto poderoso. Visto que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. Você pode declarar que o reino de Deus é indestrutível? Que o reino de Deus é inabalável e tem te tornado uma fortaleza no Senhor? Visto que o reino de Deus é inabalável e você, pela graça de Deus, está dentro desse reino, sejamos então agradecidos. E assim adoremos ao Senhor com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Você sabe o que é adoração com reverência e temor? É adoração que procede de um coração grato. Obrigado. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por esse alimento. Obrigado, Senhor, por essa igreja. Obrigado, Senhor, por estes clientes. Obrigado, Senhor, por esse patrão. Obrigado, Senhor. Obrigado. Em tudo dai graças, até sem entender, mas de alguma forma as coisas estão cooperando para o meu bem. Eu amo ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelo que eu tenho. Obrigado por aquilo que eu já não tenho mais. A gratidão de Jó. Ele deu, ele tirou. Louvado seja o nome do Senhor. A gratidão, meu irmão. Que seja um ano de muita gratidão, de muita alegria, de um coração grato, visto que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim adoremos ao Senhor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Esse fogo consumidor é diferente daquele fogo do Espírito. Esse fogo é aquele fogo também que consome, que a Bíblia diz que consumirá os ímpios, que consumirá os pecadores, que consumirá aqueles que rejeitaram a graça do Senhor. Agora o interessante é que o fogo consumidor na igreja não tem a ver com tropeço, não tem a ver com pecado, não tem a ver com insensatez, não tem a ver com inconsequências muitas vezes, não tem a ver com aquele velho eu que está dentro de mim ainda, lutando contra a obra do Espírito, a carne que muitas vezes é forte. Isto tudo para Deus não tem problema nenhum. Jesus já resolveu na cruz do Calvário e Ele de alguma forma está nos fortalecendo e nos regenerando. Agora o fogo consumidor dentro da igreja é para o ingrato. É para aquele que, alvo de tanta graça, de tanta bondade, de tanta palavra, de tanta manifestação de Deus, ainda assim tem sido um ingrato, uma ingrata. Meu irmão, gratidão move o céu. Gratidão alegra o céu. Gratidão é adoração e consagração. Vive esse ano como um ano consagrado. Consagre esse ano ao Senhor. E a consagração tem a ver com reciprocidade. Consagração tem a ver com uma vida não apenas de recebimentos, mas também de oferecimentos. Tem a ver com uma vida que não apenas é alvo do Senhor. Eu não apenas sou um alvo, mas eu também sou uma flecha. Eu também sou um provedor. A minha relação com Deus é relação de reciprocidade. Eu nunca vou ganhar de Deus. Deus sempre é muito mais abençoador, galardoador, faz infinitamente mais.
eu nunca ganharei de Deus, porém a minha vida também é uma oferta ao Senhor. O meu ano também é. Os meus dons, os meus talentos, a minha casa, as minhas rendas, as minhas capacidades, as minhas habilidades, não apenas como um entendimento de que Deus me deu, glória a Deus, Ele me deu, é verdade, tudo que eu tenho pertence ao Senhor, mas a minha vida também é uma vida de reciprocidade, de oferecimento, de oferta. Quem entendeu isso de forma excepcional foi Davi. Quando escreveu o Salmo de número 40, ele disse: sacrifício e oferta não me pediste, mas os meus ouvidos tu abriste. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Jesus já fez isso. Davi teve a revelação antes de Cristo. Mas aí ele termina dizendo assim: então eu disse, aqui estou. Deus disse a Davi, e sobre Davi, que achou em Davi homem segundo o seu coração. Por que Deus chamou Davi homem segundo o seu coração? Porque ele certamente faria o que o Senhor ordenasse. Ou seja, a vida de Davi não foi apenas uma vida de alguém muito agraciado que Deus tirou de trás das malhadas e colocou sentado no trono. Davi é o exemplo de quem nós somos. Preteridos, abandonados, esquecidos, mas Ele ungiu a nossa cabeça com óleo, nosso cálice transborda. Agora, quando Davi disse tudo isso, o que Ele falou? Certamente eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Ou seja, a minha vida também é uma vida de oferecimento ao Senhor. A Bíblia diz assim: consagre tudo que você faz ao Senhor, e os seus planos serão bem-sucedidos. Sabe o que significa isto? Significa o seguinte: Senhor, vem para a sociedade. Os meus planos, que sejam os teus planos. Os lucros, que sejam também os teus lucros. Tudo que eu vou viver, tudo que eu vou fazer, tudo que eu desejo, Senhor, aqui estão os meus planos. Hoje eu estava compartilhando com a Elisa as metas que eu fiz. Todo ano eu faço metas. Escrevo planejamento do ano e caminho sobre aquilo. E hoje eu estava compartilhando com ela porque daquilo que nós vamos, que o Senhor colocou no meu coração, tem muito a ver com ela. Eu preciso do apoio dela, e nós estávamos concordando hoje ao Senhor, consagrando, dizendo: Senhor, está aqui os nossos planos, mas os nossos planos só fazem sentido se Tu estiveres nele também. Se os nossos planos também forem planos que não nos roubem de Ti, não adianta eu usufruir de tudo que Deus tem me dado e tudo que Deus me deu me roubar dele. Deus me dá os céus e a terra e todos os frutos da terra. A Bíblia diz que nós comeremos do melhor dessa terra, e nós conquistarmos essa terra, mas esta terra nos roubar dele. E meu irmão, não é incomum ver isso também. Deus abençoa, eu não duvido que Deus abençoa. Deus abençoa abundantemente, mas às vezes as bênçãos do Senhor nos começam a roubar do Senhor. É o trabalho que nós tanto oramos para ter, e de repente não temos mais nem tempo para compartilhar das grandezas de Deus, nem para testemunhar que quem deu o trabalho foi o Senhor, porque talvez alguém esteja esperando uma porta aberta e precisa do teu testemunho para ser edificado. Eu não tenho mais tempo, porque é muito trabalho agora. As bênçãos que nós esperamos tanto nos alcançaram, e às vezes nos roubam do Senhor. Então, que a nossa vida seja uma vida de consagração ao Senhor, porque a gente usufrui da vida com disposição, a gente usufrui da vida com gratidão, e a gente usufrui da vida com consagração. E tal como nós iniciamos o ano lá de 2019, dizendo que o ano seria extraordinário, eu não tenho dúvida alguma que, se o Senhor nos permitir, se Jesus não voltasse, alguma coisa pela soberania dele que nós não sabemos não acontecer, nós estaremos aqui celebrando um ano que foi de muito usufruto, e vivendo um novo tempo que o Senhor ainda nos determinará para vivermos, mas sobretudo mais maduros,
mais íntegros, mais conscientes, mais crescidos, porque é um fato, o Senhor tem nos levado a crescer. Quando menino, falávamos de coisas de meninos, conforme nós vamos crescendo, vamos deixando para trás as coisas de menino, como Paulo falou, até alcançarmos a plenitude da estatura de Cristo, varão perfeito. O Senhor está nos levando para esse lugar. Não há comodismo no reino de Deus, não há retrocesso no reino de Deus, há avanço, crescimento, cada vez mais. Mas esse ano, olha para tudo que o Senhor já te deu, olha para tudo que o Senhor já está fazendo, e aprenda a desfrutar disso, aprenda a se agradar daquilo que o Senhor já tem te dado. Talvez o Senhor esteja querendo tratar conosco algo que sobre a terra está cada vez mais violento, a ansiedade. E a ansiedade a gente sabe que é excesso de futuro. E as pessoas talvez estejam muito ansiosas porque não conseguem mais desfrutar. Você sabe uma coisa que faz nós desfrutarmos para acabar? Uma vida maravilhosa em Deus, o momento. Desfrute de cada momento. Jesus ensinou a fazer isto. Não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Antes, foquem no dia de hoje, porque basta cada dia o seu mal. Salomão escreveu dizendo: quando os dias forem bons, aproveite-os. Você está vivendo dias bons? Usufrua, aproveite-os. Quando os dias forem maus, considere-os, porque os dias maus são os melhores professores. Porque Deus faz tanto um quanto o outro para impedir que o homem saiba alguma coisa sobre o seu futuro. Só que o coração está lá no futuro, e por isso a ansiedade. O Senhor está dizendo: viva o presente, desfrute do presente, aproveite o presente. É o que nós temos hoje, é o que nós vamos nos alegrar hoje, é o que podemos hoje, é o que nós vamos aproveitar hoje. Então, cada dia tem as suas próprias preocupações. Viva o dia de hoje, e você vai descobrir que a vida pode ser muito mais leve do que nós estamos vendo o mundo viver, e parte da igreja que ainda não entendeu viver também. Nós temos a certeza da salvação, meu irmão, e só por isso já estamos alegres. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Então usufrua da vida, amém? Vamos aprender, vamos usufruir esse ano, a semana que pudermos estar na igreja, vamos fazer o melhor culto possível ao Senhor. Quando nós tivermos eventos na igreja, vamos nos juntar para fazer o melhor possível para o Senhor. Quando estivermos com a nossa família, vamos aproveitar aquele momento, em nome de Jesus. Hoje eu conversava com a minha esposa sobre as coisas que nos distraem, e uma delas é a internet, é o telefone, é a rede social, que nos afasta de quem está perto, nos aproxima de quem está longe, e a gente não vive uma verdade. Vamos usufruir de cada momento. Nós vamos encontrar felicidade nisso, e a felicidade vai pacificar o nosso coração, vai pacificar a nossa casa. As nossas noites serão melhores aproveitadas de sono, renovação da energia. Os dias serão mais produtivos em nome de Jesus, amém? Vamos colocar de pé e vamos orar.